A paz do Senhor a todos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de graça nós estarmos aqui nesta manhã para louvar e agradecer a Deus pela beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a você a estarmos neste momento dando início a essa escola bíblica dominical com este louvor que nós vamos estar louvando e nós vamos ainda estar agradecendo ao Senhor, nos colocando na presença de Deus para que Ele venha nos instruir, nos fazer instrumento da sua palavra, do seu aprendizado. Amém? Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós te damos graças, Senhor. Somente o teu amor nos liberta, nos transforma e nos conduz a um novo momento nas nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, estar fundamentado na tua palavra, Senhor, porque nós temos uma família, nós temos uma vida e nós precisamos estar firmados nas tuas promessas para alinhar nossa vida à vida do Senhor. Obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque a tua forte mão, ó Pai, nos ampara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia. Ao teu lado amarei. Cante também. Louve a Deus, irmãos. Aleluia, este Deus que é grande. Este Deus que nunca nos desampara, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Coloque-se na presença do Senhor. Deus é rico em misericórdia, em bondade e em amor. Obrigado, Pai, por estar conosco, Pai, nesta manhã. Que as tuas misericórdias, Pai, faça nos transformar, Senhor, o teu amor. Apresentamos nossas famílias, ó Pai, nossos filhos, também os nossos netos. Abençoe, ó Pai, nossos parentes, nossos irmãos que estão, ó Pai, talvez angustiados, talvez se sentindo oprimido por alguma enfermidade ou por alguma situação. Que o Senhor derrama da tua graça neste momento, ó Pai, na vida de cada um. Guia, Senhor. Guia, ó Pai, nos teus passos, Senhor. Aleluia, Pai, nas tuas águas, Senhor, que lava, que transforma, que liberta. Aleluia, Deus. Oh, Pai, é preciso que nós venhamos ter a fé, ó Pai, porque a tua presença, Senhor, é que nos guia, é que nos transforma. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Guia cada um, Pai, onde estiver. Ampara com tuas mãos santas, Senhor. A tua palavra que penetra ao mais profundo do nosso coração. Toca, Senhor, para que nós venhamos de fato entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nesta manhã, Pai, que nós iremos estudar o poder do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amém. Amém. Você abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Nós vamos estar estudando hoje sobre o livre arbítrio
e a soberania de Deus. É o tema desse estudo de hoje. Nós vamos estar vendo, irmãos, sobre a nossa vida cristã. Como entender o propósito do Senhor através das nossas vidas. A vida cristã tem um propósito, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E o nosso Deus, sabendo da nossa fraqueza, mesmo com toda a regalia que Ele nos concedeu, além de todos os animais que Ele criou, de todo o ser que Ele criou, porém o homem é um ser que está acima de todas as criaturas que o Senhor assim o fez. Amém? E vamos estudando hoje no livro de Gênesis, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lendo a palavra de Deus, fala assim: a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que lhe andava no jardim, pela virada do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu o comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre eles todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
E o Adão disse: visto que entendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldito é a terra por tua causa, e em fadiga obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também com cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomados, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de pelos para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foram tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Louvado seja Deus, nome do Senhor. Querido Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua palavra. Nos instrua, Pai, ao entendimento para que sejamos capazes de trazer à tua igreja, ó Pai, todo entendimento que vem do teu Santo Espírito e não de mim mesmo, ó Pai. Não sou nada senão instrumento do Senhor. Me usa conforme a tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que você reveja comigo, exatamente o versículo 22. Louvado seja Deus. Vamos lá? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Amém? Só até aí. Hoje o que nós vamos estudar sobre a vida cristã, principalmente a vida cristã, é esse conhecimento do bem e do mal. Mas esse conhecimento se estende toda a humanidade. Todo ser vivente humano, ele tem uma noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Nós já percebemos que em Deuteronômio, Deus coloca dois caminhos, a consciência interior para saber quando está do lado bom e do lado ruim. Eis que ponho diante de ti a luz e as trevas, ou seja, o caminho mau e o caminho bom. Então, o homem é conhecedor do bem e do mal. E esse versículo, esse capítulo que nós vamos estar lendo, ele traz exatamente essa expressão, esse entendimento, esse relacionamento do livre-arbítrio que a soberania de Deus deixou acessível ao homem. Deus tinha ordenado para que o homem e a mulher não comessem da árvore do conhecimento. E desde a criação, desde Adão, Deus tem tido esse relacionamento direto com o homem.
O próprio Deus era o pastor de Adão, era o pastor da Eva. E ele deu a este casal todo o poder sobre os animais. Ele deu a esse casal, a essa criatura, a sua imagem e semelhança, visto que nós somos a criação amada do nosso Criador. Tudo que Deus criou era bom, mas quando criou o homem, visto que é muito bom, é muito bom. E aí ele deu a este homem, a esta criatura, bem além do que deu aos outros animais. Deu a sua imagem, a semelhança, o poder também de criar, de cuidar, sensibilidade, raciocinar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse entendimento do eterno Criador, quem nós cremos que é o Deus onipotente, onisciente e onipresente, não há limites para que Ele não possa operar em nada nas nossas vidas. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, para saber a profundidade de responsabilidade que o homem optou em vir para um universo que não dependia mais de Deus, ao ponto de estar relacionando, digamos assim, corpo a corpo. Porque o homem, a queda com o pecado foi tão grande que o homem se envergonhou do Deus. Mas a dimensão é exatamente o que o pecado faz. É essa separação do homem com o Senhor, porque cria-se um abismo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o próprio homem se envergonha de tal maneira, natureza, queda, erros, fracasso, que a tendência é esconder-se de Deus desde Adão. E há uma pergunta para você e para mim, para nós, igreja. O que está fazendo nós, você e eu, nos esconder do nosso Deus? Por acaso você está nu, com tamanho pecado? Porque nós sabemos que a onisciência e a onipresença do Senhor, a onipotente, nada foge das suas vistas, do seu olhar. Mas, no entanto, esse Deus Criador, Salvador e Libertador, Ele sabia que nós precisaríamos de um Salvador. Porque a queda foi trágica lá no Jardim do Éden. E hoje não é diferente. Hoje o homem quer saber e saber mais, mesmo daquelas coisas que ele sabe que vai resultar numa queda, num fracasso, num pecado, mas ele quer ir além. Mas aonde termina a liberdade é aonde você tem a consciência que começa o compromisso com o nosso Deus. Nós precisamos das nossas escolhas, não por obrigatoriedade, mas pelo hábito de ser livre. Porque quando uma vez sendo livre, nós já temos poder sobre o pecado. Louvado seja Deus. O pecado já não tem tanto efeito como aquele que está na presença do nosso Deus. Aleluia. E a função da palavra é exatamente trazer a libertação, trazer o conhecimento. A revelação da palavra é o poder de Deus nas nossas vidas, é o agir do Espírito Santo nas nossas vidas.
Esse conhecimento é tanto que você, quando há um mergulho no Evangelho, na palavra de Deus, abre o seu entendimento e você começa a perceber propósito que antes não tinha na sua visão, na sua mente. Propósito esse de edificar, transformar, fazer de você luz e sal da terra. A luz ela não dá certo, as trevas, ela não dá conta de vencer a luz. A palavra de Deus, ela traz exatamente a nossa liberdade, a nossa condição de servos livres. E muitas vezes nós queremos influenciar o outro, a nossa família, nossos parentes, no reino de Deus, que sabemos que é um reino que só nos traz vida, é ganho, é gozo, é vida eterna. Nós sabemos dessa verdade. Mas não nos colocamos como instrumento, porque mais do que a palavra, Deus quer de nós atitude. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que se você pensar que é uma luta fácil, talvez não tenha percebido. Você está enganado. Você está enganado. Não é fácil, pois a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós precisamos ficar atentos, porque a mesma serpente que enganou Eva, que enganou Adão, as propostas, as maçãs, a fruta, a árvore, ela está exposta no mundo, na sociedade, talvez até na sua casa. Cuidado com a televisão da sua sala. Cuidado com as redes sociais que estão nas suas mãos. Dentro do seu quarto, no seu banheiro, no mais íntimo que você pode imaginar. Cuidado que lá há propostas que pode te levar para o cativeiro. Mas lá também há uma porta que, se você destravar, traz luz ao seu entendimento, traz libertação para a sua vida e traz um aprendizado para você trabalhar com aquelas pessoas que você ama, que você quer edificar na sua casa, no seu lar. Desenvolva a ferramenta que tem nas redes sociais de edificação. Desenvolva a ferramenta que te traga subsídio para que você cresça na fé. Tem palavras, tem pregação, tem mensagem de todos os níveis, de todo segmento que você procurar. Tem louvores que vai te acalmar a alma, te trazer um renovo. No livro de Deuteronômio, o nosso Deus deixou perante o homem a vida e a morte. Cuidado com o clique que você pode estar clicando o inferno para sua casa. Mas também o mesmo tecla, ele te leva à edificação do seu lar. E eu vou dar uma sugestão para você, minha irmã, para você, meu irmão. Se você liga o som na sua casa, ligue com louvores que vão te edificar sua família. Se você carrega no seu carro um pendrive, um CD, coloque CD que vai trazer edificação, crescimento, te traga paz, não te induz a você ir para boteco, para bebedeira, prostituição. Aprenda a selecionar coisas, ferramentas que te levam para perto do nosso Deus.
a nossa vida cristã que é em Cristo, ela requer sabedoria, conhecimento do que está ali nos cercando. O direcionamento de Deus é a influência, ou seja, o direcionamento de Deus e a influência do mundo em nossas vidas, ela conduz à liberdade, à conduta de vida. Se você está mais influenciado nos caminhos do Senhor, pode ter certeza que o que vai estar Talvez você não... nos dias do seu dia a dia, melhor dizendo, é a paz, a esperança, a longanimidade, a bondade. Mesmo que nós nos encontramos em dias maus, a palavra nos conduz à esperança de momentos melhores. A palavra nos direciona a um Deus que tudo pode, e fundamentado nessa verdade, fundamentado nesse equilíbrio, nessa plataforma que Deus coloca através da sua palavra, através das escrituras, nós iremos nos comportar de forma diferente. Nós iremos estar em outro nível de entendimento. Não que seja por nós, mas é pela ação de Deus em nossas vidas. É pelo poder do Santo Espírito que atua quando nós buscamos Deus. Porque a palavra diz: buscará, eu achará. Porque o Deus nunca está tão longe para que não possamos encontrar. Não está longe do nosso alcance. Não está tão longe que não podemos observar. Louvado seja Deus. Até que ponto somos livres para fazer o que agrada a esse Pai, Criador, rico em amor e em perfeição? Deus que deu o seu único Filho como sacrifício, forma de sacrifício, por você e por mim, para que a nossa vontade e os nossos desejos estivesse fundamentado no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos que do capítulo, no versículo 1 ao 5, nós temos o entendimento sobre a forma de Satanás, astúcias, toda maquiação que o Satanás ele usa para burlar exatamente o seu entendimento, os seus desejos. Mas do verso 6 ao verso 10, ele nos se situa na condição de homem. Quem é o homem? Mas neste primeiro momento, é preciso que nós venhamos entender sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Quando nós colocamos em propósito nas nossas vidas seguir a esse manual de instrução que está acessível a todos, nós entendemos que pelo amor, pela misericórdia, pela graça do nosso Deus, nós já somos mais do que saciados em nossos desejos, em nossas vontades, fundamentado na graça, porque somente a graça, a presença que nos situa como verdadeiros criatura e criação do nosso Deus.
Não que nós vamos ser isento das tentações, mas nós vamos ser capazes de frear nossos desejos e nossas vontades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 14, fala que a tentação nunca é maior do que se possa suportar, porque Deus dá força para vencê-la. Assim como também 1 Coríntios 10, 13 fala o seguinte: toda tentação é proveniente da vontade e da fraqueza humana. Ela não é mais do que você possa suportar. Esses dois versículos trazem o entendimento que nós podemos pensar o seguinte: você pode até receber a tentação, um sofrimento, mas essa tentação, esse sofrimento, ele não está sem uma manifestação. Às vezes o maior objetivo desses elementos que aparentemente vêm nos afrontar é nos levar para a presença do nosso Deus. Porque seja ele do tamanho que for, maior que imaginemos, mas maior é o que conseguiremos na presença do nosso Deus. É a força derramada pelo nosso Criador e Salvador que nos concede a graça de suportar e de vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é preciso que nós venhamos estudar a palavra de Deus, nos apropriar das promessas, porque as tentações vêm, as provações chegam nas nossas casas, e aí coloca o nosso alicerce espiritual em prova. Aí nós vamos provar que tipo de crente nós somos, que tipo de Deus nós servimos, qual o tamanho do nosso Deus, qual o tamanho do seu Deus, como você enxerga esse Deus Criador e Salvador. Sabe, irmãos, muitas vezes a falta de tempo na presença do nosso Deus, a falta de oração, a falta de entrega, de praticar o que a palavra determina nas nossas vidas, nos nossos familiares, a falta dessa prática nos induz, nos conduz às quedas. Porque a vida espiritual, ela lança a pessoa com atitude e palavras. Não só de palavras, mas também com atitude. Vamos repetir? A vida e prática na presença do Senhor, a vida em oração e prática na presença do Senhor, coloca o cristão em prova em atitude, mas também em palavras. Vai ser uma pessoa que vai ser humilde de coração. Vai ser uma pessoa capaz de agradar a Deus. Porque a palavra, ela revela para nós que sem fé não conseguiremos agradar a Deus. E esta fé, uma vez trabalhada, ela não fica sem ler a palavra. Porque a palavra, ela nos traz um equilíbrio de fé. Ela nos traz um nível de esperança. Porque a nossa esperança não está nesse mundo aparente.
A nossa fé está além do que nossos olhares podem ver. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda nesse primeiro ponto, que é do versículo 1 ao 5, fala sobre a atuação de Satanás na vida das pessoas. Ele vem com mentiras, porque ele é o pai da mentira. Em João 8:34, fala assim: ele tenta enganar as pessoas, seduzindo com astúcia e engano. Sua principal estratégia é levantar dúvida e tentar nossos limites, como quis fazer até com o próprio Senhor, quando Jesus foi conduzido ao deserto. Mas Satanás é mais do que derrotado. Satanás, ele não tem poder algum na palavra do Senhor, perante o poder do nosso Deus, do nosso Salvador. E nós precisamos estar muito seguro do nosso dia a dia. O inimigo está tentando nos enganar. É preciso que nós venhamos refletir sobre muitas atitudes ou pensamentos que chegam na nossa mente. É preciso que nós venhamos estar rebatendo em oração, em meditação. A meditação, ela é feita de várias formas, em pensamento, em palavras. E muitas vezes é preciso nós estar pensando. Cuidado com as mentiras do diabo. Outro dia, eu observei uma cena lá no hospital. Sempre chega emergência de toda a natureza. E chegou um rapaz, supostamente envenenado, e a mãe muito desesperada, o pai, os parentes, e a mãe não sabia se ele tinha ingerido o veneno, mas ele estava apresentando meio estranho. Mas aí depois teve uma pessoa da família que falou: não, ele é possesso. E ali, irmãos, eu tive a oportunidade de estar ali também, acompanhando aquele caso, porque precisava de um diagnóstico de raio-x para ver como é que estava o abdômen. E eu estava esperando a liberação para poder levar para fazer o exame. E então o parente falou assim: ele talvez está possesso, devido aos sintomas que ele apresentava. Mas resumindo essa história, irmãos, ele não estava possesso, ele não estava envenenado, mas foi revelado uma maquiação das suas atitudes. Então ele estava possesso, sim, mas através do poder do inimigo. Quando o inimigo já implantou na mente que era para ele maquiar, tentar enganar o homem, não o Deus, ele já estava sob o poder do inimigo, porque o inimigo é assim, porta. O inimigo quer achar uma porta, e ele abriu essa porta no momento que o pensamento dele entendeu que ele deveria enganar sua mãe, seu pai, para chamar a atenção. Então a nossa vida não é diferente. A partir da hora que você permite vir com mentira, viver uma mentira, você está abrindo porta para o inimigo, porque é o pai da mentira, ele é mentiroso.
A proposta, foi essa a proposta com Eva. Certamente, ele não quer que você fique, descubra, entendeu? A mesma proposta. E aí depois eu fui entender o processo que estava na mente daquele rapaz. E nós oramos por ele. Ele ficou bom, sem nenhum medicamento. Mesmo que a doutora conversou muito com ele, era uma doutora que tinha palavras sábias para falar com ele, e ela utilizou. E aquele rapaz saiu bom. E ele está sendo acompanhado, né? Pelo um estudo. Eu não sei bem como é que está, porque tem um pastor que está acompanhando ele, mas ele está bem. Mas o que eu quis trazer esse exemplo é de falar para os irmãos da seguinte forma: você, meu jovem, senhora, senhor, que talvez por algum momento você desespera ao ponto de pensar numa atitude dessa. Não pense, meu irmão, vá para a oração, vá para a palavra do Senhor, procure ajuda. Peça alguém da sua família, ou conhecido ou parente, para orar por você, orar junto com você, para repreender o engano e a mentira de Satanás que está querendo implantar em você, ou seja, na sua família. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar caminhando já para encerrar. Já no verso 6 a 10, quem é o homem? O homem e a mulher, além de todos os privilégios, como eu já coloquei, receberam sobre todas as outras criaturas, ganharam capacidade de escolha, o livre-arbítrio e o entendimento para saber o que pode, o que não pode, o que pode fazer e também suas consequências. Esse poder, irmão, que Deus nos concedeu, não é para nós estar ali falando ou fazendo coisas que não é para fazer. Coisas que agora porque pode, agora eu vou fazer. Não. Nós temos um manual, nós temos a nossa Constituição. A Constituição verdadeira é esta aqui, irmãos. Hoje nossa Constituição, ela está violada, falando da Constituição humana, porque ela perdeu esse senso que foi a palavra do Senhor que direcionou os homens para estar criando essa Constituição política, social e judicial. Nada que o homem queira envolver na sua vida está fora dessa Constituição sagrada, que é o método nosso de vida e de prática. Aqui o Deus, nosso Deus, conduz toda a autoridade, como proceder, baseado nas Escrituras. Agora o Senhor juiz pensa que sabe tudo, pensa que é eterno, esquece que veio do pó. Não consulta as Escrituras, assim como também os governantes, seja qual for, qualquer nível. Irmãos, o erro, ele está nesse mundo. Nós, cristãos, como diz o discurso sacerdotal do nosso Deus, de Jesus, João 17, é um discurso, eu posso dizer assim, é muito, me fugiu a palavra agora, muito triste. É um discurso que faz a gente chorar, quando Jesus está apresentando ao Pai essa humanidade que Deus confiou nas mãos dele.
E ele fala exatamente dessa forma: os filhos que tu me deste, os que estão no mundo, mas não são do mundo. Mas esses que estão no mundo, Deus deixou o manual. O próprio Jesus, Ele enviou para nós o Consolador, para que nos instrua como devemos andar, o que devemos fazer. Irmão, não fique em casa achando que está tudo normal, que não está. Convide sua família para meditar na palavra. É você mesmo que se sente tocado. Utilize, coloque-se no plano de Deus para ser instrumento. Por nós somos livres, mas estamos no mundo que já é do maligno, está cheio de proposta indecente. E o diferencial, a arca da aliança, a arca que nos leva para a eternidade, que nos traz a presença, é a palavra do Senhor. É preciso que nós venhamos ter o cuidado, irmão. O soberano Senhor é dono de tudo e de todos. O ser humano é dependente de Deus. Porém, Deus quer também uma atitude nossa. Deus quer também o primeiro passo. Deus quer também que nós nos coloquemos na condição de dependência para receber. Porque tudo vem do Senhor, louvado seja Deus. E na última reflexão, que vem do versículo 11 ao 22, quem é Deus? Nós já sabemos a soberania de Deus. Às vezes, irmão, surge dúvida com relação ao propósito de Deus nas nossas vidas. Mas sabemos o que fala em Romanos 14, verso 6, fala o seguinte: por isso não é necessário estabelecer limite ou prisões para manter o crente no caminho, pois vivemos numa nova aliança, em que as leis são as escritas, as leis são as escrituras, podendo sentir o desejo de obedecer, não apenas tendo conhecimento do certo e do errado, mas também saber que é o único meio que nos leva à salvação. Esse capítulo nos dá esse entendimento, essa necessidade que precisamos. Deus é soberano. Deus, Ele coloca sobre nós o mistério de relação da soberania divina, que só podemos compreender por meio da fé. Se não tivermos fé, irmãos, nós não vamos caminhar ao ponto de entender que o Deus é um Deus que faz, é um Deus que transforma, um Deus que liberta, que cura, e que tudo está sob o seu controle. Nada foge do seu controle. O poder de Deus está sobre qualquer maldade, qualquer tempestade. É preciso que nós venhamos crer para que Deus venha agir em nossas vidas. Somente a fé, através da fé, é possível o homem agradar a Deus. E concluindo já, somente sobre a direção de Deus, você e eu podemos ser livres, porque é pela graça, é pela misericórdia de Deus, é sobre o conhecimento da verdade que o homem
ele consegue ter o poder sobre suas vontades e sobre seus desejos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o estudo de hoje, e a graça do nosso Deus pode trazer para nós essa certeza que nós precisamos para nossa casa, para nossas famílias. Amém? Vamos orar para que Deus continue nos abençoando. Amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado por este momento, Senhor. Te damos graça por todo o entendimento que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Pai, por cada um que tem nos acompanhado, por cada um que esteve conosco, Pai. E pedimos em nome de Jesus que a misericórdia do Senhor estenda sobre seus familiares, trazendo a libertação, ó Pai, o livre-arbítrio na Tua palavra, o entendimento que traz que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Redentor, ó Pai. Que a Tua palavra nos liberta, nos transforma e nos leva para outro nível de entendimento. Nós te oramos e te agradecemos. Pedimos que o Teu Santo Espírito cura todos os enfermos, todos que estão cansados, todos que estão, ó Pai, fadigados. Nós te oramos, ó Deus. Nos dê uma noite de culto maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Obrigado a todos. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Santo Espírito esteja com todos nós. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.